Olá, seja bem-vindo. Nesta edição, vamos falar sobre iniciativas do Judiciário do Ceará para melhorar a gestão e contribuir com serviços de outras instituições públicas. Veja também, Fórum Clóvis Bevilacqua disponibiliza consulta de serviços por meio do site Acesso Cidadão e agentes de proteção ajudam a garantir direitos de crianças e adolescentes. O Fórum Clóvis Bevilacqua disponibiliza serviços por meio do site Acesso Cidadão. A ferramenta permite consultar serviços de diversas instituições públicas do Ceará. Um dos serviços disponíveis é a consulta sobre a retirada de certidões. No site, o usuário tem informações sobre os documentos necessários, atendimento prioritário, os dias, horários e formas de atendimento, além da descrição sobre as etapas necessárias para a emissão do documento. O Fórum Clóvis Bevilacqua emite cerca de 210 certidões por mês. Uma delas é a certidão de antecedentes criminais. A nossa certidão ela tem 5 finalidades. Uma é para a instrução processual, é a que vai acompanhando o processo. Outra é naturalização, pessoas estrangeiras que queiram se naturalizar. Registro de porte de arma, né, ou comercialização. Inscrição junto ao TRE, para a candidatura, e a fins diversos. Então, concursos, emprego, algumas concorrências são solicitadas essa e nós caracterizamos como fins diversos. Além do site Acesso Cidadão, o usuário também pode retirar a certidão negativa no portal do Tribunal de Justiça do Ceará, www.tjce.jus.br. Basta ir no menu Serviços e clicar em Certidão Negativa Criminal. Acontece alguns casos em que a pessoa pode ter um processo, está respondendo a algum processo, ou o nome dele é comum. José, Francisco, Paulo, esses nomes e sobrenomes comuns caem que o sistema não consegue fazer uma filtragem. Então ele solicita que você procure o fórum e tire essa certidão presencialmente. Ele vem aqui, solicita essa certidão e no dia seguinte ela é entregue. No caso de pessoas que têm nome comum, o prazo é um pouco maior porque nós temos que fazer uma seleção maior. É um trabalho mais delicado, onde o nosso pesquisador tem que fazer uma triagem para saber e individualizar essa pessoa. Então, nós pedimos 2 dias úteis para emitir essa certidão. Para solicitar a certidão de antecedentes criminais no Fórum Clóvis Bevilacqua, o interessado deve levar cópia de um documento de identificação. No caso de réu preso, é necessária cópia da nota de culpa. Para aqueles que residem fora do município de Fortaleza, deve ser apresentado o comprovante de residência. A comarca de Quixadá, no Sertão Central Cearense, prepara mutirão do projeto Pai Presente. A Secretaria de Educação de Quixadá deve apresentar os nomes das crianças matriculadas que não constem o nome do pai na certidão de nascimento. No dia do mutirão, caso o suposto pai assuma espontaneamente, o termo de audiência vai valer como reconhecimento. Se houver dúvidas quanto à paternidade e interesse em fazer o exame de DNA, o material genético será acolhido no local pelo LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará. Os agentes de proteção têm a missão de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Eles atuam de forma voluntária. Os cinemas da capital estão entre os pontos de atuação dos agentes de proteção. Eles fiscalizam o cumprimento da portaria da Coordenação das Varas da Infância e da Juventude da capital, que estabeleceu regras para o ingresso nesses locais. Em vigor desde janeiro deste ano, o documento determina, por exemplo, que crianças com até 10 anos incompletos estejam acompanhadas dos pais, de representante legal ou maior de 18 anos devidamente autorizado. A documentação exigida pela portaria é a identidade dos pais, né? No caso de crianças, a certidão de nascimento ou a identidade dessas crianças para comprovar a filiação com esses pais. No caso que não sejam os pais, né, a documentação exigida será uma autorização expressa, tá, para o maior que vai acompanhar aquela criança à sessão de cinema. Essa autorização ela é expedida, pode ser a próprio punho pelos pais, tá, desde que contenha alguma documentação desses pais, né, no caso xerox, que não precisa ser autenticada,
e a criança tem que portar também alguma documentação. Os agentes de proteção também verificam se todas as autorizações foram preenchidas corretamente com as informações dos responsáveis e das crianças. Caso haja alguma infração, o estabelecimento é autuado. Essas sanções são incluindo desde multas até o fechamento. No caso das multas, pode ter uma multa até de 20 salários mínimos. E, sim, reincidir o fechamento do estabelecimento por prazo determinado pela Justiça. Renata Rodrigues soube da portaria e providenciou os documentos necessários para trazer o primo de 3 anos ao cinema. Eu trouxe a declaração da mãe dele, autorizando eu a trazer ele, e trouxe também a certidão de nascimento dele. Então, na hora que eu fui comprar o ingresso, não teve nenhuma dificuldade. A mulher pediu só a minha identidade para comprovar se eu realmente tinha algum parentesco com ele e deu tudo certo. A supervisora escolar Elisângela Mesquita conta que não pôde ver um filme com o filho porque estava sem os documentos do menino, mas dessa vez veio prevenida. Por questões de segurança da criança, né? Então eu penso que a identificação do adulto ele tem que apresentar para saber quem é esse adulto, o que é dessa criança. Para essa diretora do cinema de um shopping, é importante que os pais conheçam a portaria e compreendam que o objetivo principal é dar mais segurança às crianças e aos adolescentes. Mesmo antes de existir essa norma, a gente já tinha um cuidado de nenhuma criança menor de 12 anos entrar desacompanhada. E agora a gente pede que os pais tenham acesso a essa informação, venham com a documentação preenchida e que isso seja uma medida da justiça que é para proteger a segurança da criança, consequentemente da família. A seguir, Tribunal de Justiça do Ceará cede imóveis para funcionamento de cartórios eleitorais e de outros serviços públicos. A gente volta em instantes. A atual gestão do Judiciário do Ceará trabalha para oferecer melhor serviço ao cidadão. Além disso, a administração também é preocupada com questões sociais. Para falar sobre o tema, eu recebo o assessor especial da Presidência do Tribunal de Justiça, Luiz Eduardo de Menezes Lima. Seja bem-vindo. Doutor Luiz Eduardo, uma das iniciativas do Tribunal de Justiça é ceder casas para a instalação de cartórios eleitorais ou outros serviços públicos. Que imóveis são esses e por que estão sendo cedidos? Pamela, tudo partiu de uma referência. Qual é a referência que a gente tem no tribunal? É o discurso de posse do presidente. Então, desde o discurso que ele tem nos orientado para que todas as ações tenham uma grande preocupação com a coisa pública. E nós fizemos um levantamento no tribunal e nós temos 197 residências oficiais. Foram construídas para abrigar os magistrados, mas só 45 delas estão ocupadas por magistrados. Então, para que essas casas não se deteriorem, não tenham um processo de desgaste natural, o presidente pediu que orientássemos para a cessão dessas casas, para que fossem melhor utilizadas. E foi assim que nós fizemos. O Tribunal Regional Eleitoral solicitou três residências, começamos por aí e agora encaminhamos o ofício para as prefeituras para saber quais que têm necessidade de utilizar essas residências. Quais os critérios para que o tribunal ceda as casas? Bom, identificada a casa desocupada, porque existem situações em que elas estão ocupadas, que é um outro processo que nós vamos trabalhar depois. Mas estando desocupadas, o prefeito solicita, diz para o que é que ele quer utilizar, diz e explicita que ele vai arcar com todos os custos e a partir desse momento passa por uma avaliação rápida da Secretaria de Administração, um convênio que é elaborado pela consultoria jurídica e o presidente passa por um referendo do pleno, né? E o pleno referendando, essa casa passa a ser cedida para a prefeitura. Então é fácil solicitar os imóveis? Processo simples e tem tido muita aceitação. Hoje nós temos mais de 60 solicitações que variam bastante o objetivo, que vão desde uma necessidade de uma implantação de um centro de atenção psicossocial, que são os CAPs, passando por residência para o programa Mais Médico, passando por guardas municipais, por secretarias de educação, de saúde, posto de saúde. Então tem várias necessidades e para cada uma dessas necessidades o presidente tem autorizado e o pleno vai referendar. Então é preciso que a finalidade seja em benefício da população, não é isso? De qualquer maneira, é uma necessidade que vai atender o anseio popular, né? Mesmo que seja uma área burocrática. Então, nessa linha que a gente está seguindo. Essa medida é uma forma de economizar recursos públicos? Exatamente. Nós fizemos uma análise e vimos que, para recuperar essas residências, gastaríamos em torno, a preço de hoje, 15 milhões de reais.
Como existe o instrumento do auxílio moradia para o magistrado, e de uma maneira geral, eles entendem que essa forma é melhor, então é mais barato para o Tribunal de Justiça pagar o auxílio moradia do que manter, né, essas residências em uma situação habitável, porque muitas delas estão em situação totalmente inabitável. E é por isso que a gente está preocupado em fazer com que elas tenham um destino, né, que elas tenham utilização, porque é um bem público, se investiu o dinheiro público ali, então a gente precisa fazer com que essas coisas funcionem bem. E a partir dessa solicitação, por exemplo, o prefeito ou quem fizer o pedido para a cessão da casa, ele arcaria com, por exemplo, despesas de reforma, esse tipo de coisa? Todas as despesas. A partir desse momento, o convênio é muito claro, são 5 anos de cessão, que podem ser renováveis, mas 5 anos de cessão, e a partir desse momento ele arca com tudo. Uma recuperação de parte da casa, do total da casa, tudo. E o custeio da casa, com certeza. Tudo passa a ser custeado por quem solicitou. Depois das prefeituras, vamos dizer que ainda tem a casa desocupada, que os prefeitos não se interessem, nós vamos buscar outros órgãos públicos que possam utilizar essas residências que sobraram, né? É assim que nós vamos trabalhar. Doutor Luiz Eduardo, outra preocupação da Justiça do Ceará é a segurança institucional. Que ações já estão em prática e o que vai ser feito? Também partiu do referencial do discurso do presidente. Preocupação muito grande com a segurança. Então, quando o presidente assumiu, pediu que nós fizéssemos um projeto, existiam algumas ideias. Esse projeto foi feito ainda pelo assistente militar da época, que era o Coronel Dutra, e trabalhamos com uma perspectiva de segurança institucional. O projeto que está sendo implantado agora não trata de segurança pessoal, estamos tratando de segurança institucional. E esse projeto se dividiu em alguns componentes. O primeiro componente é detector portátil de metal, aquela maquininha portátil que se utiliza no aeroporto. Então, todas as comarcas hoje já têm um detector portátil de metal, 1 ou 2, dependendo do tamanho da comarca. E também portais, né? Aquela porta que você passa, aquele portal em todas as comarcas também vão ser instalados. Nós estamos com 50% a 60% já de instalação. No próprio Palácio da Justiça já tem, no Fórum Cláudio Bevilacqua já tem. O terceiro ponto para as comarcas de entrância final, Sobral, Juazeiro, Fortaleza, Maracanaú, vão ter catracas, né? Porque elas têm um espaço maior, é uma comarca maior, um fórum maior, então tem essas catracas que vão controlar a entrada das pessoas. Outro ponto, que é o mais importante, é o CFTV, um circuito fechado de televisão. Então, a partir desse momento vai ser monitorado tudo, de todas as comarcas, de todos os fóruns, numa central que vai ser instalada no Tribunal de Justiça. Os detectores já foram entregues, os portais já estão sendo instalados, as catracas foram licitadas e estão sendo entregues agora no final do próximo mês de maio. O CFTV está numa elaboração no termo de referência, que é um instrumento que a gente tem que fazer para fazer a licitação, e a gente espera também que até setembro a gente esteja com isso instalado. Então, esse é um projeto que o presidente Brígido vai deixar implantado, uma marca que ele tem buscado realmente dar essa segurança. E tem outros pontos específicos que a gente também está trabalhando. A assistência militar é quem coordena isso, mas ela está também muito preocupada com armas. E para o controle disso, nós estamos desenvolvendo o que a gente está chamando de CADARME, que é um cadastro de armas, para a gente ter isso muito bem monitorado. Então, esse é um pacote que nós estamos implantando, que até o final do ano nós estamos com tudo isso funcionando de uma forma bem perfeita. O projeto de segurança também beneficia a população que busca os serviços da Justiça? Claro, porque nesse momento que você dá segurança para as pessoas que estão transitando dentro de um fórum, né, você está dando tranquilidade, está dando segurança também para o cidadão, né? Porque além dos magistrados, né, que são os beneficiados diretamente por esse projeto, também o cidadão está sendo beneficiado. Se você for agora lá no Fórum Cláudio Bevilacqua, você vai ver que tem um portal, tem os policiais, nem todas as comarcas têm policiais ainda. Isso é um esforço que o presidente desembargador Brígido está tentando fazer, mas não é uma coisa simples, a gente sabe das dificuldades de pessoal que a Polícia Militar tem, mas nós estamos trabalhando para que cada vez mais haja uma segurança nos fóruns do Estado do Ceará. Sobre a construção de fóruns, quantos prédios vão ser erguidos? Isso tem um pouco a ver com a história da segurança também. O desembargador Brígido assinou um compromisso com o CNJ, onde se comprometia a trabalhar em 14 fóruns. Que fóruns são esses? São os fóruns que estão anexos aos prédios do Banco do Brasil.
Se entendeu naquele momento que eles tinham uma vulnerabilidade maior do que os outros, por esses problemas de assalto a banco. Então, desses 14, nós temos o compromisso de entregar 7 ainda nessa gestão e os outros 7 na gestão seguinte. Então, nós temos que deixar isso preparado. Então, Assaré, Boa Viagem e Crateús já estão em obras. A gente acredita que a partir de julho a gente começa a entregar isso para a população e para os funcionários do tribunal, esses 3. Já estamos com Itapipoca na licitação, que acredito que no próximo mês nós estamos com a licitação já homologada, e estamos encaminhando Várzea Alegre ainda esse mês para licitação. Vai ficar ainda Russas e Senador Pompeu, que a gente vai encaminhar em junho para a licitação, e Uruburetama. Uruburetama é um 8º, mas que vai ser entregue só em março, depois da nossa gestão. Mas mesmo entregue na próxima gestão, nós temos que deixar tudo isso encaminhado, nós queremos deixar os projetos dos outros 6, né, para fechar os 14. Também já tudo encaminhado. Essa é a ideia, o presidente nos determinou que fizéssemos tudo para que a próxima gestão entrasse e não tivesse nenhuma descontinuidade. E quais os objetivos das construções? Bom, primeiro, dar melhor condição de trabalho para as pessoas que estão nos fóruns, né? E também para quem chega no fórum para ser atendido, né? Então é um conforto que está se dando, além de toda essa estrutura de segurança que eu já falei para você. Doutor Luiz Eduardo, quais fóruns estão passando por reformas? Aracati e Horizonte vão entrar agora na licitação. Maracanaú já está concluindo e muitos outros fóruns já estão passando por reformas pontuais. Esses são reformas em torno de R$400 mil, R$500 mil, né? Até R$600 mil. Então são grandes reformas. Mas todos os fóruns estão passando por pequenas e médias reformas. Seja uma pintura, seja uma condição de eletrificação ou uma condição melhor para que eles recebam essas chuvas que não têm sido tantas no Ceará, mas que têm acontecido, e se não tiver uma boa estrutura de impermeabilização, por exemplo, pode gerar um problema. Então a gente está preocupado com isso e está trabalhando em todas essas frentes. Há uma preocupação do tribunal também com relação à acessibilidade nos fóruns? Sim, todas essas. Nós temos novos projetos já estão com essa orientação da acessibilidade e os outros nós estamos tentando fazer. Alguns têm alguma dificuldade, né, porque são prédios antigos que não dão muita condição, muita flexibilidade para fazer o que realmente as pessoas que necessitam desse acesso precisam. Mas nós estamos trabalhando para que, principalmente esses novos, já venham com esse conceito. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco volta falando sobre iniciativas do Tribunal de Justiça do Ceará para melhorar os serviços prestados. O Judiciário em Evidência está de volta. Estamos falando sobre iniciativas do Judiciário cearense para melhorar os serviços prestados à população. O convidado é o assessor especial da presidência do TJCE, Luiz Eduardo de Menezes Lima. Doutor Luiz Eduardo, o Tribunal de Justiça do Ceará adotou um novo modelo de gestão. Que modelo é esse? Modelo baseado no planejamento estratégico, modelo que tem toda a sua execução baseada nesse planejamento. Inclusive, só adiantando, o tribunal hoje é o segundo tribunal de justiça, de todos os tribunais de justiça estaduais, que mais adota a prática de gestão estratégica, né? Então, isso já foi um resultado de um trabalho do planejamento estratégico. Então, feito o planejamento estratégico, que é construído entre todos os técnicos e uma comissão participativa, essa comissão participativa conta com representantes da Associação dos Magistrados, representantes dos sindicatos, da Corregedoria, da Escola de Magistratura. Então, é uma comissão que analisa as propostas e opina quanto àquelas propostas para que sejam levadas para a aprovação do Pleno. Para essa tramitação até o Pleno, existe a participação de um comitê estratégico, que é coordenado por um desembargador, no caso hoje a desembargadora Nailde, e após a aprovação e a definição do presidente do tribunal, passa na aprovação do Pleno e passa-se a executar aquele planejamento. Tudo isso é feito até então um plano estratégico de 4 anos. Agora nós já vamos fazer um plano estratégico de 6 anos. Estamos concluindo agora o plano estratégico que as gestões anteriores prepararam, conclui-se agora em 2014, e em 2014 nós vamos deixar pronto o planejamento estratégico dos próximos anos. Então, essa é a base de tudo, a elaboração de um planejamento estratégico. Partindo disso, nós temos um comitê executivo no tribunal. Esse comitê executivo é formado por todos os secretários
e os assessores diretos do presidente. O presidente desse comitê executivo é o presidente desembargador Brígido e, na ausência do desembargador, assume o assessor especial a coordenação desse comitê. Nós temos acompanhamento de perto pela Secretaria de Planejamento. Essa secretaria tem um escritório corporativo de projeto, sem querer ser técnico, aqui, falar tecnicamente, mas é uma estrutura que dá suporte ao funcionamento desses projetos, para que esses projetos sejam executados. E agora o presidente Brígido assinou a portaria onde define e regulamenta a função do gerente de projeto no tribunal, para que cada vez mais a gente trabalhe de uma forma planejada e de uma forma onde a gestão tenha sustentabilidade. Doutor Luiz Eduardo, como é feito o plano estratégico? O plano estratégico ele inicia com vamos dizer, os pleitos das áreas, né? Vou dar um exemplo. A Associação de Magistrados identifica que tem um pleito importante para a categoria. Então, ele coloca nessa lista. Os sindicatos também. E aí vai se construindo isso. Em algum momento, a gente faz a validação disso com o que a gente tem de orçamento que é disponibilizado pelo Estado. E esse momento vai se construindo, né? O presidente define quais são as prioridades estratégicas do presidente, porque ele é que é o gestor máximo da instituição, então ele dá o norte. E a partir desse momento, construído isso, encaminhamos para o pleno para que ele aprove. Tudo tem que ser aprovado pelo pleno do tribunal. Outra novidade, como o senhor já adiantou, é o Comitê Executivo do Tribunal. Como é a atuação desse comitê? O comitê se reúne 2 vezes por mês, né? Como eu falei, são os secretários e os assessores diretos do presidente que se reúnem todos de 15 em 15 dias às quartas-feiras, às 9 da manhã, uma reunião que dura de 9 às 11, onde se define de uma forma pragmática, profissional, o andamento dos projetos e a execução orçamentária. O secretário de Finanças vai para lá explicar como está a execução do orçamento, porque nós temos que utilizar muito bem aquilo que nos é destinado pelo Executivo, e os projetos, aqueles projetos que foram definidos pelo planejamento estratégico. Por que andou, por que não andou, se não andou, o que é que a gente pode fazer como secretário, todos estão ali, o que é que pode fazer para que ande mais rápido, por que está tendo dificuldade. Então, é um momento de definição do dia a dia do tribunal. E também é um momento assim que se socializa informações, porque hoje não dá mais para uma Secretaria de Finanças estar fazendo um trabalho e a Secretaria de Administração não saber. Lógico, um trabalho estratégico, um trabalho pontual não, mas esse é um momento de socialização de informação estratégica, onde o assessor especial está lá e abre um debate, uma discussão sobre alguma coisa estratégica que está acontecendo no tribunal. Seja, por exemplo, a estrutura de sessão das residências, né? Ou seja, um projeto que está sendo de visitas que o presidente faz ao interior. Porque tudo isso precisa ser compartilhado. Não dá mais para a instituição, seja ela pública ou privada, estar dissociada. Na área da gestão estratégica, o Tribunal de Justiça do Ceará ficou em 2º lugar entre os tribunais estaduais, como o senhor já havia dito, e em 4º entre todos os tribunais do país. O que isso significa? Representa a resposta a um esforço que foi feito. Que quem trabalha em gestão pública sabe que isso não é fácil, né? E no judiciário ainda é mais difícil, porque isso vem de um tempo para cá, diferente do executivo, que há muito tempo trabalha com melhoria de gestão. O judiciário não, agora é que está se discutindo essa coisa da gestão no judiciário. Então, é um esforço que está sendo feito, capitaneado pelo desembargador Brígido, e que já surtiu o primeiro resultado. E que a gente fica muito feliz com isso, logicamente, não é uma coisa que a gente fica anunciando, mas internamente nós estamos muito satisfeitos com esse resultado. É muito importante porque motiva e dá a condição da gente continuar melhorando ainda mais a gestão do tribunal. Doutor Luiz Eduardo, o presidente do tribunal planeja novos encontros com os juízes do interior? Bom, mais uma vez eu vou lá no discurso de posse do presidente, onde ele diz que gostaria de conhecer e visitar as unidades do interior do estado. Ele é um desembargador que tem ido ao interior, ele faz questão disso. O presidente, no primeiro ano de gestão, foi a Limoeiro do Norte, a Crateús e a Juazeiro do Norte, onde ele juntou todos os magistrados daquela região, nós distribuímos no mapa, e sentava com os magistrados, conversava, ouvia os pleitos, respondia, e com ele estavam vários secretários, né? E juiz também, o juiz auxiliar sempre acompanhava. O presidente dava entrevista também, atendendo aos anseios da mídia local, e isso foi feito nessas 3 grandes regiões. Agora entra um novo modelo.
É um modelo mais de visita, porque agora já estão começando a surgir os resultados. Então, ele está indo para Iguatu, né? Iguatu ele vai visitar o fórum, existem alguns entendimentos para a construção de um juizado especial, está indo ao Icó, e no segundo momento vai a Sobral, a Tianguá, depois irá a Crateús, aí já para inaugurar o fórum, vai a Assaré, já para inaugurar o fórum, vai a Boa Viagem, também para inaugurar o fórum, as reformas que eu falei de Horizonte e Aracati também receberão o presidente lá para a inauguração e para a visita e conhecer os problemas lá locais. Como o senhor avalia esses retornos que os juízes têm dado durante as visitas ao interior? Importantíssimo. A gente sempre ouve dos magistrados ou dos servidores, porque o presidente também conversa com os servidores e tem reunião, sempre tem um grupo de servidores que quer ter esse contato com o presidente, que é um momento que eles pouco tiveram durante o tempo que eles estão no tribunal, né? Durante muito tempo, os presidentes não visitaram o interior. E as pessoas estão lá, às vezes se sentem um pouco abandonadas. Então, aquela presença do presidente é um marco para dizer, nós estamos aqui. O Tribunal de Justiça é o estado do Ceará inteiro. Então, nesse momento, claro que a gente não consegue resolver todos os problemas, são muitos, né? E a gente sabe disso. Mas muita coisa fica resolvida, muita coisa é vista como o problema, né? Não é só informado. Isso tudo faz com que as coisas sejam mais céleres. Eu conversei com o assessor especial da presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, Luiz Eduardo de Menezes Lima. Obrigada pela presença. Nada. O Judiciário em Evidência fica por aqui e volta na semana que vem. Até lá.